Menino, fui numa véia ali se rezar ontem. Eita, a véia da reza forte do cabrunco. Rapaz, fui rezar de espinhela caída. Quando a véia bateu o polegar na caixa dos peitos aqui, pra me rezar, o cadastro de meu sapato desatou na hora. Eu digo, ô cabrunco, pensa numa véia da. Ó, velho, a véia. Reza, a véia tem a reza forte de um jeito que eu tinha comprado uns anzole. Da moda de hoje eu ir pescar. Dois anzóis de traíra, o anzol tava no bolso. Quando a véia terminou de me rezar, o anzol tava certinho. Desmanchou a curva do anzol com a reza da véia. Eu vi um trem bulindo no bolso assim, o anzol desmanchando, que eu corro a mão no bolso, puxo os dois anzol pra fora enrolado num papelzinho, que eu desenrolo o anzol certinho. Eu falei, eita cabrunco.